Olá, conselheiros tutelares. A nossa ideia hoje é conversar sobre o Sistema Único de Saúde, conversar sobre atenção primária em saúde, para que nós tenhamos uma ideia de como que funciona essa política pública. Vocês vão poder acompanhar todas essas questões que eu estou colocando nos slides que foram encaminhados para vocês. Então, eu também estarei aqui a partir dessa lógica dos slides para que vocês possam ir acompanhando também os slides a partir do material. Na questão do Sistema Único de Saúde, a gente começa pensando e trazendo para vocês que história é essa que esse sistema de saúde tem no nosso país. Que história é essa que o Sistema Único de Saúde tem no Brasil? Nós temos outros países que têm outras formas de sistema único. Não de sistema único, mas de sistemas de saúde. No caso do Brasil, o nome do nosso, a partir da Constituição de 1988, o nome da forma de cuidar de saúde no nosso país se chama Sistema Único de Saúde. Nos anos anteriores a 1970, 1960, a saúde ela era dada àqueles que trabalhavam. Então, você trabalhava e você tinha o direito a ter saúde. Com a discussão sobre e as pessoas que não trabalham e aquelas que não conseguem emprego, elas não têm direito a serem atendidas? Então, a gente vai construindo esse Sistema Único de Saúde desde a década de 50, 60. Na década de 50 era basicamente vacina, basicamente campanha, manutenção de mão de obra. Isso no país foi sempre uma história que a gente viveu. A saúde como uma garantia da manutenção da mão de obra. A partir dos anos 70, se começou a trazer algumas experiências para o Brasil de países que podiam e que davam à sua população uma saúde de qualidade dadas pelo Estado. O Estado fornecia, você não precisava trabalhar, não era uma obrigação, não é que você não precisasse. Não estava atrelado ao trabalho você ter acesso aos serviços de saúde. Então, a gente tem, em 1988, a gente tem a Constituição, que ela vem trazer a partir da construção da oitava conferência. A oitava Conferência Nacional de Saúde, ela foi um marco. Nós tivemos em 1986 uma Constituição que traz por trás como pano de fundo, ela traz essa obrigação do Estado de ser o provedor da saúde. Então, em 1986, a gente tem a oitava Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência, ela discute isso e ela prepara todo um pano de chão, todo um pano de fundo para que aconteça a Constituição de 88. Então, na Constituição de 88, a gente consegue discutir e trazer para a Carta Magna que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Quando você coloca que a saúde é um dever do Estado, você está colocando que o Estado é responsável pela sua saúde. E uma saúde que ela ela é trazida para dentro da Constituição, não como o contrário de doença, não como só o acesso aos serviços de saúde, mas como uma construção de saúde no seu conceito ampliado. Ou seja, para eu não adoecer, eu vou precisar ter alimento, eu vou precisar ter lazer, eu vou precisar ter trabalho. Então, a Constituição de 88 traz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado a partir de uma lógica de saúde diferenciada, pautada nas cartas da promoção em saúde, pautada em uma ata que coloca que saúde é
o resultado das condições de vida, que você precisa ter espaços de promoção de saúde. E a partir da Constituição de 1988, em 1990, a gente tem a Lei 8080. A Lei 8080, ela traz a organização desse sistema único de saúde que a Constituição traz enquanto dever do Estado. E ela traz 3 esferas, ela traz o funcionamento, ela traz a política de recursos humanos e ela traz os recursos financeiros. Nós tínhamos na época o governo Collor, e o governo Collor pega essa Lei 8080 e ele veta vários artigos que davam direitos à participação popular e ao financiamento em saúde. Então, em setembro, sai a Lei 8080 e depois, logo depois, sai a Lei 8.142, porque as pessoas que construíram o direito de todos e dever do Estado, elas trazem que a Lei 842, ela traz de volta o financiamento e ela traz de volta o financiamento e traz de volta também a questão da participação social. E esse Sistema Único de Saúde, então, definido pelo 8080, definido pela 842, ele traz algumas características que são muito legais, muito legais. Eles colocam 3 princípios organizativos, 3 princípios doutrinários, quero dizer. Esses princípios doutrinários, eles colocam que todas as pessoas residentes neste país, elas terão acesso universal a esse serviço. Ou seja, independente de você trabalhar, de você ter lugar para morar, independente do que aconteça com a sua vida, com a sua condição de vida, você tem direito aos serviços de saúde. Essa questão ela é fundamental, porque anteriormente à Constituição de 88, você precisava trabalhar para ter acesso aos serviços de saúde. Então, a universalidade do acesso, ela foi um ganho enorme para a nossa Constituição. E isso baseado em experiências do Canadá, em experiências do Reino Unido. Então, nós não estamos falando de uma inovação brasileira. A gente está falando de uma construção que foi trazida a partir de experiências que foram dando certo em outros países. Então, além da universalidade do acesso, tem um outro requisito principal do nosso Sistema Único de Saúde, que é a equidade. A equidade, ela se pauta na lógica de nós tratarmos diferentes os diferentes. Então, a igualdade, ela coloca assim, todos nós temos direitos iguais. A equidade diz, aqueles que têm menos, eles têm direito a receber mais do que aqueles que têm a mesma quantidade que eles. Então, é tratar os desiguais de forma desigual. Esse princípio, ele é muito difícil de a gente colocar, porque ele coloca que nós precisamos tratar as pessoas conforme as suas necessidades e que vai ter muito a ver com o trabalho de vocês no Conselho Tutelar. A equidade, ela faz parte dos processos de cidadania, porque nós estamos hoje num dos países mais desiguais do planeta. Então, se você não trabalhar a equidade, que é tratar os desiguais de forma desigual, você corre o risco de não garantir, não se garante cidadania, mas de não promover cidadanias para as pessoas, né? E além disso, além da universalidade, além da equidade, a gente tem a integralidade. A integralidade, ela tem uma característica que é, eu preciso prover
prover para aquela pessoa, enquanto serviço de saúde, enquanto sistema único de saúde, e daqui a pouquinho a gente vai falar da atenção primária em saúde, que vai ser a ferramenta, vai ser o modus operandi que vai nos ajudar a fortalecer esses 3 princípios. Então a gente tem a integralidade da assistência, que é prover para essas pessoas o que elas precisarem, dentro do princípio da universalidade do acesso e dentro do princípio da equidade. Então, eu coloco nos slides, e depois vocês podem olhar lá, uma foto que é emblemática. Olhem lá a foto que eu coloco nos slides para vocês, tá? Quando eu falo de integralidade. E daí nós temos alguns princípios que são organizativos. Esses princípios organizativos, a gente pode falar da regionalização, a gente pode falar da descentralização dos serviços. Tem uma série de princípios organizativos que também favorecem a organização e organizam. Por isso que o princípio é organizativo. Organizam essa estrutura de serviço que a gente precisa montar no nosso país, né? E tem uma questão muito importante, que é o controle social. O controle social é a sociedade se preocupando e também se responsabilizando em garantir que esse serviço de saúde aconteça da melhor forma possível. Dentro do controle social, a gente tem o papel dos conselhos de saúde. Cada município precisa construir um espaço de discussão, de reflexão sobre como é que está a saúde no seu município. E esse controle social, a gente diz que esse controle social ele é paritário, ou seja, a metade das pessoas que estão nessa reunião, que representam essa comunidade, são usuários. A outra metade são gestores, prestadores de serviço e trabalhadores de saúde. Então, esse controle social, ele precisa discutir como melhorar a saúde do município, que também existe conselhos de saúde nos estados, que também existe o Conselho Nacional de Saúde. Então, o controle social, ele se faz na forma dos conselhos de saúde paritários, que discutem a construção que precisa ocorrer na saúde daquela loco-região. E a gente tem também as conferências de saúde. As conferências de saúde, elas acontecem de 4 em 4 anos e elas precisam discutir as políticas de saúde que estão ocorrendo no nosso país. Então, virão pessoas da comunidade, virão pessoas do serviço, virão trabalhadores de saúde e sentam e discutem a partir de um documento guia o que é possível fazer para melhorar a saúde do nosso país. E na sua esfera de gestão. Então, os municípios irão discutir o controle social do município, o Estado irá discutir o controle social do Estado, e a União irá discutir como se fará o controle social na União. São as esferas de controle social do país que precisam ser melhoradas. A gente ainda tem um controle social muito incipiente. Um controle social em que as pessoas não vão lá para discutir a melhoria da saúde da sua comunidade, mas elas vão lá para discutir, às vezes, as questões ligadas ao seu próprio, a sua própria forma, a sua própria melhoria, né? Então, discutimos agora sobre Sistema Único de Saúde, sobre os princípios que a gente tem desse sistema. Eu teria muito mais para colocar e vocês vão poder ler esse material que eu coloquei nos slides, que vai poder ajudar nisso. E essa lógica que a gente tem do Sistema Único, com seus princípios doutrinários e organizativos,
e também com um controle social que tem o papel de garantir esses princípios, esse acesso dessa comunidade, essa forma diferente de pensar a saúde, não só enquanto o acesso ao cuidado médico, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são o que a atenção primária em saúde discute, né? A gente precisa fortalecer esse sistema único para que nós possamos dar conta, inclusive, dos encaminhamentos que os senhores precisarão fazer a partir do que os senhores encontrarem no trabalho de vocês. O Sistema Único de Saúde, ele é um espaço, ele é uma política pública que é um ganho e que vai ser um espaço de apoio para o Conselho Tutelar e para tudo o que vocês encontrarem no caminho de vocês, nessa jornada que vocês estão vendo. Agora nós vamos nos preparar para discutir a atenção primária em saúde. Continuando a nossa conversa sobre o Sistema Único de Saúde, eu coloquei para vocês que a atenção primária em saúde é uma forma de a gente entender e fazer acontecer o Sistema Único de Saúde. Então, eu trago agora, também estão os slides disponíveis para vocês, eu trago agora a atenção primária em saúde como a forma de nós podermos entender saúde e fazermos saúde. É na atenção primária em saúde que vocês poderão, enquanto conselheiros tutelares, ter o apoio necessário para tudo que vocês precisarem organizar. A atenção primária em saúde, ela é entendida como a ordenadora e a organizadora do sistema de saúde no país. Quando a Lei 8080 foi pensada, ela foi promulgada, se pensava em que ela está colocado lá. Nós precisamos fazer atenção à saúde, nós precisamos fazer vigilância sanitária, nós precisamos cuidar da saúde do trabalhador. Tá? Mas aonde que fica o acesso hospitalar, que hoje no Brasil é a forma como a gente vê as coisas? Quando a gente fala em saúde no Brasil, a gente ainda pensa que a saúde é acesso à consulta médica. Essa questão, ela não é de graça. Se vocês forem ver lá na história, quando eu coloco lá nos slides que eu coloco sobre o Sistema Único, vocês vão ver que na década de 60, 70, nós fortalecemos essa forma de pensar. Essa forma de pensar de que a saúde ela é feita a partir da pessoa doente, da consulta médica. A gente espera a pessoa adoecer. E a lógica da atenção primária em saúde é entender por que é que as pessoas adoecem e, a partir disso, trabalhar estratégias com equipe multidisciplinar, multiprofissional, saindo dos muros da unidade básica de saúde, para que nós possamos fazer uma outra forma de entender saúde, que é a saúde enquanto resultado das condições de vida que está lá escrito na Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 196 a 200, coloca que a saúde é o resultado das condições de vida de uma população. Então, a atenção primária em saúde, ela vem buscar resgatar como é que nós vamos poder entender saúde não como somente o acesso à consulta médica, ao curativo, a unidades hospitalares, mas também como é que nós vamos fazer para que as pessoas não cheguem a precisar disso. Então, a atenção primária em saúde, ela tem a obrigação do primeiro contato.
ela tem o entendimento de território, ela tem a integralidade da assistência, ela tem essa coordenação do cuidado que eu coloquei para vocês. Ela tem a lógica da orientação familiar, do trabalho intrinsecamente ligado com as outras estruturas de políticas sociais do governo. Vocês vão ver, ou já viram, sobre SUAS, vocês vão ver sobre outras políticas que precisam estar intrinsecamente ligadas à forma de entender saúde pela população, construída a partir da lógica da atenção primária em saúde. Ela precisa ser resolutiva, ela precisa ser um centro de comunicação e ela precisa ter responsabilidade. Trabalhar na atenção primária em saúde, entender a atenção primária em saúde, nós precisamos entender que há uma lógica sistêmica, que a gente está vivendo isso agora no nosso país com uma forma muito partida. A gente tem de um lado a forma de entender que a sociedade ela precisa ser meritocrata, que as pessoas que têm poder vencerão, e tem uma outra forma de entender que é da sociedade entender ela como producente ou não de saúde das pessoas. E a saúde, aquilo que eu vou repetir para vocês, a saúde enquanto resultado das condições de vida. Então a APS ela precisa entender o território da área onde ela está responsável, ela precisa entender do que aquelas pessoas adoecem, ela precisa entender como aquelas pessoas vivem, ela precisa entender qual é a dinâmica daquela população. Porque se ela adoece pelas condições de trabalho daquela população, a atenção primária em saúde ela vai ter que discutir a partir do controle social, a partir das conferências, que são as estruturas que eu já falei para vocês do Sistema Único de Saúde, elas vão precisar discutir isso com a comunidade. Então, por isso que eu digo para vocês, que eu provoco vocês que saem da lógica da consulta. Ela vai para uma lógica de como é que nós vamos fazer essa comunidade ter saúde. E uma saúde enquanto resultado das condições de vida dessa própria comunidade. E daí vem o desafio da atenção primária em saúde. Ela precisa fazer um diagnóstico dessa comunidade. Ela precisa saber do que essa comunidade vive. Ela precisa saber onde ela trabalha, né? Provocando vocês um pouco em relação a essa mudança de lógica, né? Nós estamos vivendo no país agora uma lógica semântica, uma dificuldade semântica. A atenção primária em saúde era entendida a partir da portaria 2488, ela era entendida como igual à atenção básica de saúde. Hoje a gente tem o entendimento de que a atenção primária em saúde, ela carrega dentro do seu conceito muito mais do que a atenção básica de saúde. Então vocês não vão ouvir mais falar em atenção básica, ou se ouvirem, logo já será corrigido. No Brasil a gente está falando agora de atenção primária em saúde. E toda a atenção primária em saúde, ela está legislada na Portaria de Consolidação número 2 de 2017. Essa portaria de consolidação, o Ministério pegou, no final de 2017, o Ministério da Saúde, ele constrói portarias de consolidação. O Ministério faz muitas portarias, então se consolidaram em 6 grandes blocos. Nós vamos encontrar atenção primária em saúde, nós vamos encontrar a atenção ao adolescente em conflito com a lei, tudo na portaria de consolidação número 2. Essa portaria,
A atenção primária em saúde, ela está no seu anexo 22. A portaria do adolescente em conflito com a lei está na sua portaria, no seu anexo 17. E a atenção ao adolescente e à criança está ligada também à portaria de atenção básica, que é o anexo 22. É nessas portarias que estão as bases legais da construção da atenção primária em saúde. E as características, quais são as características dessa atenção primária em saúde, né? Que se vocês forem ver nos slides que eu ainda coloquei a atenção básica, porque esses slides, eles ainda trazem uma lógica de atenção básica que eu provoco vocês para que a gente comece a pensar a atenção primária em saúde. Então, o primeiro atendimento, ele precisa ser preferencialmente na atenção primária em saúde, na unidade básica de saúde, na unidade de saúde da família. E a portaria de atenção básica, ela traz a estratégia de saúde da família como substitutiva à forma de se entender saúde que nós tínhamos antes. Porque se nós formos ver, a atenção à saúde era feita antes, não a partir de territórios, não a partir do conhecimento de como que vive aquela comunidade, mas a gente tinha uma percepção de que as pessoas que precisassem, elas viriam para a unidade básica. Eu ficaria atrás do balcão enquanto enfermeira, eu sou enfermeira, eu ficaria atrás do balcão enquanto enfermeira, e as pessoas que quisessem o cuidado, elas viriam me procurar. A atenção primária em saúde, na lógica que eu já coloquei para vocês, ela vai tentar, ela precisa fazer isso, ela precisa entender, ela precisa estudar aquela comunidade. Ela precisa ter uma área que seja de sua responsabilidade. Ela precisa conhecer as crianças que ali estão, as famílias que ali vivem. Ela precisa conhecer toda essa questão que eu trago para vocês lá no Sistema Único do conceito ampliado de saúde. Ela precisa ter essa característica. E a atenção primária em saúde, então, vai trabalhar nos determinantes e condicionantes da saúde e da doença daquelas pessoas. E isso vem ser a diferença. Porque se nós formos falar em atenção básica convencional, que não estratégia de saúde da família, as pessoas vão ficar atrás dos balcões, esperando quem precisar chegar. O diabético, quando estiver descompensado, ele vai chegar. O hipertenso, quando estiver descompensado, ele vai chegar. A lógica da atenção primária e da estratégia de saúde da família é dizer assim: nós vamos acompanhar essas pessoas para que elas não precisem chegar diabéticas e hipertensas. Nós vamos acompanhar essa família para que essa criança não venha a sofrer maus tratos. Nós vamos fazer uma ligação com o CRAS, com as estruturas de governo, para que essa criança, com o conselho tutelar, para que essa criança não venha a sofrer abuso. Essa é a lógica da atenção primária em saúde, essa é a lógica da estratégia de saúde da família, para que nós não precisemos chegar em espaços que já tenha havido um maltrato, que já tenha havido a doença. Nós precisamos estar trabalhando na promoção de saúde. Então, essa construção da estratégia de saúde da família, da atenção básica, da gestão da saúde baseada na população, o cuidado nessa população, estratégias de atenção para essa população. Tem que ter uma caixa de ferramentas para trabalhar. A gente precisa saber que é possível fazer diferente, mas os profissionais vão ter que estar preparados para trabalhar no coletivo, para construir estratégias juntos, para ter projetos terapêuticos juntos que saiam da lógica da unidade básica de saúde curativa para uma lógica de promoção de saúde. E todas essas questões, precisa haver gestão dessa clínica, nós precisamos gerir a clínica dessa família, dessa criança, a gente precisa fazer isso.
E dentro também dessa lógica, na portaria de consolidação número 3, o Ministério da Saúde constrói linhas de cuidado a partir de redes de atenção. E, em particular, uma rede de atenção precisa fazer parte do nosso estudo, da nossa construção teórica, que é a rede de atenção psicossocial. A rede de atenção psicossocial é a rede que tem a responsabilidade de cuidar do sofrimento mental dessas famílias. É uma rede que ela tem uma caixa de ferramentas que começa na atenção primária, a partir do Sistema Único de Saúde. E ela tem uma característica que é ter espaços de atenção peculiares e ligados à atenção psicossocial. É onde a gente vai encontrar os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. É onde a gente vai encontrar o CAPS-I, que são o Centro de Atenção Psicossocial Infantil. É onde a gente vai encontrar o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas, que serão estruturas que têm um grupo de pessoas, uma equipe que tem o papel e o conhecimento de auxiliar nesses cuidados ligados à atenção à saúde mental. Então, é uma rede dentro do Sistema Único de Saúde que começa pela estratégia de saúde da família, pensando no conceito ampliado de saúde, baseado no Sistema Único de Saúde, com leis que amparam e que fortalecem e que dão suporte para as equipes trabalharem. São aparelhos muito caros no sentido de serem importantes para o nosso Estado brasileiro. Na situação que a gente vive hoje, nós precisamos fortalecer essas estruturas. Essas estruturas, elas precisam ser extremamente utilizadas, elas precisam ser extremamente conhecidas por nós, principalmente o trabalho que a gente vem vivenciando na atenção primária, nesse coletivo que precisa acontecer com os conselhos tutelares e com os aparelhos que hoje existem, né? Nós precisamos suplantar a dicotomia que existe entre a teoria, porque se vocês forem ver, vocês podem estar dizendo assim, mas assim, é muito bonito no papel, mas é muito difícil de fazer. Só as pessoas conseguem tirar as coisas do papel. O papel está lá, ele nos garante que a gente pode fazer. Está garantido, nós podemos fazer, o papel nos deixa fazer. Para tirar do papel, somos nós que vamos precisar fazer, a partir do conhecimento, a partir da vontade de fazer e a partir, inclusive, no Brasil que vivemos hoje, de alguns enfrentamentos. Muito obrigada.